12 anos de casamento destruídos em 12 segundos. Foi o tempo que Antônio levou para entrar em casa, me olhar com desprezo e acabar com tudo o que construímos. Nunca vou esquecer o som dos seus passos pesados atravessando nossa sala de estar, enquanto eu acendi a última vela do nosso jantar de aniversário de casamento. Meu nome é Amanda, tenho 34 anos e até 3 meses atrás eu acreditava que tinha uma vida perfeita aqui em Florianópolis. Nossa casa em Jurerê Internacional era o símbolo do nosso sucesso. Pelo menos era o que eu pensava. Formada em psicologia, construí minha carreira na Clínica Mente Sã, atendendo pessoas que enfrentavam crises em relacionamentos. Ironicamente, sem perceber que meu próprio casamento desmoronava silenciosamente. Naquela quinta-feira, eu tinha saído mais cedo do trabalho. Passei no mercado para comprar os ingredientes do risoto de camarão que Antônio tanto gostava. Escolhi o vinho tinto que tomamos em nossa lua de mel em Gramado. Arrumei a mesa com nossa porcelana especial, aquela que só usávamos em datas importantes. Coloquei no aparelho de som nossas músicas preferidas. Queria que tudo estivesse perfeito para celebrarmos mais um ano juntos. Olhei para o relógio. 19h45. Antônio sempre chegava às 20 horas pontualmente. Enviei uma mensagem perguntando se estava tudo bem, se ele se atrasaria. Nenhuma resposta. Às 21h30, quando o risoto já estava frio e as velas quase no fim, ouvi o barulho do portão eletrônico. Ajeitei o cabelo, verifiquei o batom no espelho da sala e sorri, ansiosa para recebê-lo. A porta se abriu com um estrondo. Antônio entrou com os olhos vermelhos, a gravata frouxa, o cabelo desalinhado. Cheirava a perfume feminino, um aroma doce e jovem que certamente não era meu. O sorriso congelou no meu rosto quando percebi que algo estava profundamente errado. Você está bem? Perguntei, tentando manter a calma, fingindo não ter notado os sinais óbvios. Preparei nosso jantar especial. 12 anos merecem uma comemoração à altura, não acha? Ele jogou a pasta no sofá e soltou uma risada seca, desdenhosa. Tirou o celular do bolso, olhou para a tela e sorriu de um jeito que há muito tempo não sorria para mim. Depois, seus olhos se fixaram em mim como se eu fosse uma estranha, uma intrusa em nossa própria casa. Jantar? Comemoração? Amanda, você realmente não percebe o que está acontecendo, não é? Meu coração acelerou. Minhas mãos começaram a tremer, derrubando um pouco de vinho na toalha branca. Uma mancha vermelha se espalhou rapidamente, como um presságio do que estava por vir. Do que você está falando, Antônio? Se tem algum problema, podemos conversar e resolver juntos, como sempre fizemos. Ele caminhou até a mesa, olhou para o jantar preparado com tanto carinho e, num movimento brusco, empurrou o arranjo de flores para o chão. O vaso de cristal, presente de nossa madrinha de casamento, se estilhaçou no piso de porcelanato. Dei um passo para trás, assustada com aquela violência repentina. Não existe mais juntos, Amanda. Acabou. Estou farto dessa vida medíocre, desse casamento sem graça, de chegar em casa e encontrar sempre a mesma mulher, com as mesmas conversas. Cada palavra era como uma facada. Tentei me aproximar, tocar seu braço, entender o que estava acontecendo. Foi quando ele me empurrou com força, fazendo-me cair sentada no sofá. A dor física não foi nada comparada à dor da humilhação. Antônio, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você bebeu? Está sob efeito de alguma coisa? Esse não é você. Ele pegou o celular novamente, mostrou uma foto na tela. Era ele abraçado a uma mulher jovem de cabelos loiros e sorriso perfeito. Reconheci imediatamente. Raquel, a estagiária que havia começado a trabalhar na Empreendimentos Machado há 6 meses. Isso é o que está acontecendo. Raquel tem 22 anos. É linda, ambiciosa e me faz sentir vivo de novo. Ela não fica falando de problemas de pacientes, não tem celulite, não reclama quando trabalho até tarde. O mundo parecia girar ao meu redor. As lágrimas vieram instantaneamente, embaçando minha visão. 12 anos de vida conjunta reduzidos a comparações superficiais e cruéis. Você está tendo um caso com sua estagiária? É isso? Por uma aventura você vai jogar fora tudo o que construímos? Antônio guardou o celular no bolso, tirou o paletó
e afrouxou ainda mais a gravata. Seu rosto não mostrava nenhum sinal de arrependimento ou conflito, apenas determinação fria. Não é uma aventura, Amanda. Estou apaixonado por ela. Vamos nos casar assim que nosso divórcio sair. A palavra divórcio ecoou na sala como um tiro. Levantei-me do sofá tentando recuperar um pouco da dignidade perdida. Você não pode estar falando sério. Não pode simplesmente chegar e anunciar isso, como se fôssemos estranhos. Nós construímos uma vida juntos, Antônio. Foi então que ele se aproximou, seu rosto a centímetros do meu, os olhos injetados de um ódio que eu jamais tinha visto. Cansei de você. Agora vá embora dessa casa. Vou trazer uma novinha para morar comigo. Seu pé direito me empurrou, literalmente me chutando para longe dele. Caí novamente no sofá, dessa vez sentindo o gosto metálico do sangue. Havia mordido o lábio com o impacto. A humilhação era completa. O homem que prometeu me amar e respeitar até que a morte nos separasse, agora me tratava como um objeto descartável. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas não foi meu espírito. Foi o medo, a dependência emocional, a ilusão. Uma clareza súbita tomou conta de mim. Levantei-me lentamente, limpei o sangue do lábio com as costas da mão e olhei diretamente nos olhos dele. Respirei fundo. As palavras que saíram da minha boca naquele momento mudaram o curso da minha história. Não foram gritos ou súplicas desesperadas. Foi uma promessa, feita com uma calma que nem eu sabia que possuía em meio àquele caos emocional. Vocês querem saber o que eu disse a ele? O que uma psicóloga traída e humilhada falou para o marido que acabava de destruir seu mundo? A resposta surpreendeu até a mim mesma e foi o começo de uma jornada que transformaria aquela noite de humilhação na maior lição que Antônio jamais receberia. Vocês são de onde? Já viveram algo parecido? Se inscreva agora no canal Vingança do Dia para descobrir o que eu falei naquele momento e como transformei a maior dor da minha vida em uma vingança tão perfeita que até hoje as pessoas de Florianópolis comentam sobre isso. Olhando nos olhos de Antônio, com o gosto metálico do sangue ainda na boca e a dor do empurrão latejando em minhas costas, encontrei dentro de mim uma força que não sabia que existia. Engoli o choro e falei com uma voz tão firme que até me surpreendi. Você pode me tirar desta casa, Antônio, mas não vai tirar minha dignidade. E eu prometo que você vai se arrepender amargamente deste dia. Não por perder o meu amor, mas por subestimar a minha inteligência. Ele riu. Uma risada debochada que ecoou pela sala, amplificando a humilhação. Olhou para o relógio de pulso, um Rolex que eu havia dado a ele em nosso 10º aniversário, economizando por meses para fazer a surpresa. 30 minutos, Amanda. É o tempo que você tem para pegar suas coisas pessoais e sair da minha casa. O que ficar para trás vai para o lixo. Sua casa? Tudo o que está aqui construímos juntos. Retruquei, tentando recuperar algum senso de justiça. Meu nome está em todos os documentos. Sua contribuição foi decorar as paredes e encher os armários de sapatos. Agora, 29 minutos. Tremi de raiva. 12 anos transformados em minutos para recolher os cacos da minha vida. Subi as escadas para nosso quarto, enquanto ouvia Antônio abrir uma garrafa de champanhe. Provavelmente a que guardávamos para ocasiões especiais. Peguei meu celular e, com dedos trêmulos, liguei para minha mãe. Mãe! Minha voz falhou. Amanda, o que aconteceu? Vocês não estavam comemorando o aniversário hoje? Preciso que venha me buscar, agora. Por favor. Foi tudo o que consegui dizer antes que as lágrimas finalmente viessem, incontroláveis. Estou a caminho. Não faça nada. Não tome nenhuma decisão até eu chegar. Desliguei e olhei ao redor, tentando decidir o que levar. Como resumir 12 anos em algumas malas? As fotos de nosso casamento ainda sorriam para mim da cômoda. Peguei uma delas e, ao retirar do porta-retrato, um cartão de hotel caiu. Um lugar onde nunca estivemos juntos. Virei a foto e vi a data escrita à mão no verso, 3 meses atrás. E uma mensagem. Para o melhor final de semana da minha vida. Te amo, R. A traição era mais antiga do que eu imaginava. Enquanto guardava roupas aleatoriamente em uma mala, meus olhos pousaram no celular de Antônio, que ele havia deixado sobre a cama antes de subir para tomar banho.
Ouvi o chuveiro ligado. Ele lavava meu cheiro de seu corpo enquanto eu recolhia os restos do nosso casamento. Não me orgulho, mas peguei o aparelho. Não tinha senha. Um sinal da sua arrogância, nunca achou que eu desconfiaria de algo. As mensagens com Raquel estavam ali, escancaradas. Fotos, vídeos, planos. Mal posso esperar para morar na casa dos meus sonhos, dizia uma das mensagens dela. Assim que me livrar do problema será toda sua, respondia ele. Eu era o problema, mas algo mais chamou minha atenção. Mensagens de negócios, transações suspeitas, valores exorbitantes transferidos para contas no exterior. Em um impulso, fotografei tudo com meu celular. Dezenas de telas, documentos, conversas. Eu não sabia o que significavam exatamente, mas meu instinto dizia que aquilo poderia ser importante. O chuveiro parou. Devolvi o celular exatamente como estava e continuei a arrumar minhas coisas. Quando Antônio voltou ao quarto, enrolado em uma toalha, fingiu surpresa ao me ver ainda ali. 20 minutos, Amanda. Não respondi. Continuei em silêncio, guardando roupas, objetos pessoais, documentos, meus diplomas, certificados, algumas joias que eram herança de família. Ele ligou para alguém, obviamente para ela. Já resolvi o assunto. Você pode vir em 1 hora. Pausa. Risada. Não, ela não fez escândalo. Essas psicólogas são todas controladas demais. Sabem exatamente o que estão sentindo. Irônico como ele estava enganado. Eu não fazia ideia do turbilhão emocional que me atravessava. Era raiva, tristeza, choque, talvez todos ao mesmo tempo, formando um nó na garganta que me impedia de gritar como queria. Quando minha mãe chegou, Antônio já estava vestido, perfumado, como se fosse para uma festa. Na verdade, estava. A festa da minha destruição. Ivone, sempre tão discreta e educada, entrou em nossa casa. Agora dele, com os olhos faiscando de ódio. Aos 58 anos, minha mãe ainda tinha a postura de uma rainha, resultado de décadas como professora enfrentando adolescentes indisciplinados. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando diretamente para Antônio. Seu genro aqui decidiu que precisa de uma esposa mais jovem, respondi antes que ele pudesse abrir a boca. E me deu meia hora para sair da nossa casa. Minha mãe não alterou sua expressão, apenas assentiu, como se estivesse diante de um problema matemático particularmente difícil, mas solucionável. Entendo. Terminou de pegar suas coisas? O básico, sim. Então vamos. O táxi está esperando. Antônio parecia desconcertado com a falta de drama. Talvez esperasse lágrimas, súplicas. Uma cena que confirmasse seu poder sobre mim. Não daria esse gosto a ele. Não se preocupe com o resto dos seus pertences, Amanda. Minha mãe continuou, com uma calma que apenas eu sabia ser fingida. Advogados cuidarão disso adequadamente. Pela primeira vez naquela noite, vi uma sombra de incerteza passar pelo rosto de Antônio. Não durou muito, logo foi substituída pelo mesmo sorriso arrogante. Advogados, por favor, poupe seu dinheiro de professora aposentada. Todos os bens estão no meu nome. Minha mãe sorriu, aquele sorriso que eu conhecia desde criança, o que ela dava quando um aluno especialmente convencido estava prestes a receber uma lição. Veremos, foi tudo que ela disse. No táxi, deixei que as lágrimas finalmente caíssem livremente. Minha mãe segurou minha mão em silêncio, respeitando minha dor. Só quando chegamos à sua casa no centro histórico, um sobrado antigo que testemunhou tantas histórias de nossa família, ela falou novamente. Agora você pode chorar, gritar, quebrar coisas se quiser. Mas amanhã, Amanda, amanhã começamos a reconstruir. Passei a noite em claro, revirando na cama de minha antiga infância. As mensagens que fotografei do celular de Antônio queimavam em minha mente. Na manhã seguinte, com olhos inchados e o coração pesado, tomei uma decisão. Ligaria para Júlia Moraes, minha melhor amiga, e, convenientemente, uma das advogadas de direito de família mais competentes de Santa Catarina. Júlia chegou em menos de 1 hora após meu telefonema. Não precisei explicar muito. Ela percebeu a situação assim que me viu sentada à mesa da cozinha de minha mãe, os olhos vermelhos, as mãos ainda tremendo ao segurar a xícara de café. Aquele filho da mãe finalmente mostrou as garras, ela disse, sentando-se à minha frente. Não era uma pergunta. Assenti.
incapaz de repetir os detalhes humilhantes da noite anterior. Ele te agrediu? Porque se encostou um dedo em você? Não fisicamente, menti, omitindo o empurrão. Não estava pronta para aceitar que também havia sofrido violência física. Conte tudo, Amanda, e não esconda nada, por pior que seja. Sou sua amiga, mas neste momento preciso ser sua advogada. Nos próximos 40 minutos, relatei cada detalhe daquela noite fatídica. Quando cheguei à parte sobre as mensagens no celular dele, Júlia pediu para ver as fotos que tirei. Seu rosto foi mudando enquanto passava pelas imagens, da empatia pela minha dor à surpresa e, finalmente, a um sorriso contido. Amanda, você tem noção do que encontrou aqui? Balancei a cabeça confusa. Além das provas de infidelidade, que são importantes para o divórcio, estas mensagens mostram indícios claros de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A Empreendimentos Machado parece estar envolvida em negócios ilícitos. Fiquei atordoada. Eu sabia que Antônio era ambicioso e muitas vezes ético questionável nos negócios, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Como você nunca desconfiou? Perguntou Júlia. Ele sempre cuidou da parte financeira. Eu assinava documentos quando ele pedia, confiando que estava tudo certo. Uma realização me atingiu como um raio. Meu nome poderia estar em documentos comprometedores. Compartilhei esse medo com Júlia. Precisamos verificar sua exposição legal imediatamente. E Amanda, isso pode ser a sua salvação ou sua ruína, dependendo de como agirmos. Foi nesse momento que percebi minha formação em psicologia, que Antônio tanto menosprezava por não render tanto dinheiro quanto seus empreendimentos, seria minha maior arma. Eu entendia de comportamento humano, de padrões de pensamento, de como a mente de alguém como ele funcionava. Narcisista, egocêntrico, convencido de sua própria inteligência superior. Ele acha que sou fraca, submissa, incapaz de reagir, falei. Mais para mim mesma do que para Júlia. Essa será sua maior fraqueza. Naquele momento, o telefone de Júlia tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto empalideceu. Entendo. Estaremos lá em 1 hora. O que aconteceu? Perguntei quando ela desligou. Seu marido está sendo mais rápido do que imaginávamos. Já entrou com um pedido de divórcio e uma medida cautelar para te impedir de acessar contas bancárias e bens do casal. Temos que ir ao meu escritório agora. Meu estômago afundou. Antônio estava um passo à frente, como sempre. O escritório de Júlia na Avenida Beira-Mar Norte era um dos mais prestigiados da cidade. Em outras circunstâncias, eu admiraria a vista para o mar, as cadeiras de couro italiano, os quadros de arte contemporânea nas paredes. Naquele dia, mal percebi onde me sentava. O que Antônio está alegando? Perguntei enquanto Júlia lia os documentos recém-chegados. Abandono de lar. O quê? Ele me expulsou! Segundo o que está escrito aqui, você saiu voluntariamente após uma discussão sobre problemas conjugais. Não há menção a Raquel, claro. A indignação me consumia. Como ele tinha a audácia! Mas então, uma calma estranha me invadiu. Era tão previsível, tão típico dele. Isso não vai funcionar, afirmei. Tenho testemunhas. Minha mãe estava lá, viu a situação. Sua mãe é parte interessada. Seu depoimento pode ser questionado. Precisamos de mais. Pensei por um momento e lembrei-me de algo crucial. As câmeras de segurança, nossa casa tem circuito interno, deve ter gravado tudo. O rosto de Júlia se iluminou. Isso muda tudo. Você tem acesso às gravações? Tenho o aplicativo no meu celular, mas não sei se Antônio já mudou as senhas. Tentei acessar e, para minha surpresa, funcionou. Ele estava tão confiante em sua superioridade que nem se preocupou em me bloquear. Encontramos rapidamente as gravações da noite anterior. A sala, a mesa arrumada para nosso aniversário, meu marido chegando, a discussão. O empurrão estava lá, gravado em alta definição. Minha humilhação, documentada para sempre, mas também minha prova. Baixe isso imediatamente antes que ele perceba, instruiu Júlia. Enquanto o arquivo baixava, um pensamento perturbador me ocorreu. O que mais aquelas câmeras teriam gravado? Deslizei o dedo pela linha do tempo e parei em uma data aleatória. 3 semanas antes. Ali estava Antônio, entrando em nossa casa com Raquel. O que assisti nos minutos seguintes despedaçou qualquer esperança remanescente
de que aquilo fosse apenas um caso recente, um erro momentâneo. Ele a levou para nossa casa, para nossa cama. Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Júlia gentilmente tirou o telefone das minhas mãos. Isso é suficiente, Amanda. Temos o que precisamos. Quero ver mais. Não, você não quer. Acredite em mim. Precisamos agir com inteligência, não com emoção. Ela estava certa, claro. Eu era psicóloga o suficiente para saber que reviver aquelas imagens só aprofundaria meu trauma. Mas também era humana o suficiente para sentir uma necessidade visceral de conhecer toda a extensão da traição. Foi quando meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar sobre Antônio. Não confie em ninguém. Café Beira-Mar hoje, 16 horas. Mostrei a mensagem para Júlia, que franziu a testa. Pode ser uma armadilha. Antônio tentando te fazer parecer instável ou vingativa. Ou pode ser alguém com informações. De qualquer forma, você não vai sozinha. Estarei lá, mas ficarei em uma mesa separada. Às 16 horas em ponto, entrei no Café Beira-Mar. O lugar estava relativamente vazio para um fim de tarde. Escolhi uma mesa com visão para a entrada e para a mesa onde Júlia já estava, fingindo trabalhar em seu laptop. Pedi um café que sabia que não conseguiria beber. Meu estômago estava em nós. Foi quando ele entrou. Paulo Vasconcelos, 67 anos, pai de Antônio. Meu sogro, ou ex-sogro. Nunca tivemos uma relação próxima. Ele era um homem reservado, viúvo há décadas, que raramente interferia na vida do filho. Vê-lo ali, caminhando em minha direção com passos hesitantes, foi surpreendente. Amanda, ele disse, sentando-se à minha frente. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi no Natal. Paulo, foi você quem mandou a mensagem? Ele assentiu, olhando nervosamente ao redor, como se temesse ser visto. Soube o que Antônio fez. O que ele está fazendo? Vim pedir desculpas. Não é você quem deve se desculpar, respondi ainda cautelosa. Como pai dele, sinto que falhei. Se tivesse sido mais presente, talvez... Ele parou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Mas não é só por isso que estou aqui. Há coisas sobre os negócios de Antônio que você precisa saber. Meu coração acelerou. Que coisas? A Empreendimentos Machado está envolvida em atividades ilegais há anos. Lavagem de dinheiro, principalmente. Eu descobri recentemente e confrontei Antônio. Ele disse que eu estava velho demais para entender os negócios modernos. Paulo abriu uma pasta e colocou vários documentos sobre a mesa. Aqui está tudo. Contas no exterior, empresas fantasmas, contratos fraudulentos. Meu filho precisa de uma lição, Amanda. Não posso deixá-lo continuar nesse caminho. Olhei para os papéis, depois para o homem à minha frente, tentando entender suas motivações. Por que está me ajudando? Porque é o certo a fazer. E por que vi o jeito como ele falou de você ontem à noite, comemorando com aquela garota como se tivesse se livrado de um farto? Nenhuma mulher merece ser tratada assim. Especialmente você, que sempre o respeitou e apoiou. Aquelas palavras me atingiram com força inesperada. Era a primeira vez desde o rompimento que alguém reconhecia meu valor, meu papel naquele casamento. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer enquanto colocava os documentos em minha bolsa. Paulo se levantou, parecendo aliviado como quem finalmente se livra de um grande peso. Ele vai perceber um dia o que perdeu. Espero que não seja tarde demais. Enquanto o observava sair do café, uma nova determinação crescia dentro de mim. Com as provas das câmeras e agora esses documentos, eu não estava apenas me defendendo, estava montando um caso que poderia mudar completamente o jogo. Júlia se juntou a mim assim que Paulo saiu. O que ele queria? Mostrei os documentos e seus olhos se arregalaram conforme ela folheava as páginas. Amanda, isso é dinamite pura. Com isso, podemos não apenas garantir um divórcio justo, mas potencialmente envolver autoridades federais. Foi nesse momento que soube. A humilhação daquela noite não seria o final da minha história com Antônio, mas apenas o começo de sua ruína. E eu, a psicóloga fraca e previsível, seria o instrumento dessa queda. Os dias que se seguiram à minha expulsão de casa foram os mais sombrios da minha vida. Acordava na antiga cama de solteira do meu quarto de adolescência, sentindo como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. As primeiras horas da manhã eram as piores.
aqueles segundos confusos entre o sonho e a realidade, quando por um breve momento eu esquecia o que tinha acontecido, até que a verdade me atingia novamente com toda a sua força. Na primeira semana, mal consegui sair da cama. Minha mãe entrava silenciosamente no quarto, deixava uma bandeja com comida que eu mal tocava e saía respeitando meu espaço. Eu, que passava os dias aconselhando pessoas a enfrentarem suas crises, agora me afogava na minha própria. Foi no 8º dia após o rompimento que Júlia apareceu sem avisar. Não na porta da frente, educadamente pedindo para entrar, mas diretamente no meu quarto, abrindo as cortinas com um movimento brusco que inundou o ambiente com a luz ofuscante do sol de Florianópolis. "Chega, mãe Amanda, levante-se. Me deixe em paz", murmurei, puxando o cobertor sobre a cabeça. Ela o arrancou sem cerimônia. "Não, você tem exatamente 30 minutos para tomar um banho, vestir uma roupa decente e me encontrar lá embaixo. Vamos sair. Não quero ver ninguém, não quero ir a lugar nenhum." Júlia sentou-se na beira da cama, seu tom suavizando um pouco. "Sei que está sofrendo, mas ficar aqui remoendo o que aconteceu não vai te ajudar e definitivamente não vai fazer Antônio pagar pelo que fez." Aquelas palavras tocaram algo dentro de mim. Não era apenas sobre superar a dor, era sobre justiça. Arrastei-me para fora da cama e entrei no banheiro. A mulher no espelho era uma estranha. Olhos inchados, pele pálida, cabelos emaranhados. Não me reconheci naquela imagem derrotada. Após o banho mais longo da minha vida, desci as escadas encontrando Júlia e minha mãe conversando em voz baixa na sala. Pararam ao me ver, trocando olhares que não consegui decifrar. "Para onde vamos?" perguntei, a voz ainda rouca de tanto chorar. "Praia da Joaquina", respondeu Júlia. "Você precisa de ar, de espaço, de horizonte." Não argumentei. Deixei-me levar. No carro, o silêncio predominou até chegarmos ao nosso destino. A Joaquina estava praticamente deserta naquela manhã de quarta-feira. O vento forte açoitava a areia, criando pequenos redemoinhos que dançavam pela praia. O mar estava agitado, ondas poderosas quebrando com estrondo contra a costa. Caminhamos até perto da água, mas mantendo distância segura. O vento bagunçava nossos cabelos, trazendo o cheiro de sal e liberdade. Por algum tempo, apenas ficamos ali, observando a força indomável do oceano. Sabe o que sempre me impressionou sobre o mar? Júlia quebrou o silêncio. Sua capacidade de destruir e renovar ao mesmo tempo. Ele destrói castelos de areia, erode rochas, engole navios, mas também limpa, renova, traz vida. Olhei para ela, começando a entender por que estávamos ali. Estou tentando ver alguma renovação em tudo isso, Júlia, mas só consigo enxergar destruição. É porque você ainda está no meio da tempestade, Amanda. Mas vai passar, eu prometo. Uma onda particularmente forte quebrou perto de nós, borrifando água salgada em nossos rostos. O choque da água fria me fez dar um passo para trás, mas também me despertou de um modo que nada conseguira fazer naquela semana. Temos um plano, ela continuou. Com os documentos que seu sogro trouxe, mais as gravações das câmeras, estamos em posição de força. Mas precisamos agir estrategicamente, não por impulso. Que tipo de estratégia? Para começar, você precisa se recuperar emocionalmente. Sugiro que procure ajuda profissional. Ri sem humor. Eu sou a ajuda profissional, lembra? A psicóloga que não conseguiu perceber que o próprio marido a traía há meses. Até os médicos precisam de médicos quando estão doentes. Conheço alguém excelente. Foi assim que, no dia seguinte, entrei no consultório de Luciana Castro. Como psicóloga, sempre estive do outro lado da mesa, ouvindo, analisando, orientando. Sentar-me na poltrona do paciente foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida, mas também foi o início da minha verdadeira cura. Luciana não era nada como eu imaginava. Esperava uma senhora de meia idade, com óculos na ponta do nariz e ar maternal. Em vez disso, encontrei uma mulher de 45 anos, cabelos curtos e tingidos de um vermelho vibrante, tatuagens visíveis nos braços e uma energia que preenchia a sala. Seu método tampouco era convencional. Nada de como você se sente sobre isso. Ela ia direto ao ponto, desafiando minhas autopercepções com uma honestidade que às vezes doía, mas sempre curava.
Você não está com raiva o suficiente, ela me disse em nossa terceira sessão, após eu relatar novamente os eventos daquela noite fatídica. Como assim? Estou furiosa com Antônio. Não, você está magoada, traída, humilhada. Mas a raiva genuína, aquela que mobiliza, que transforma, ainda está adormecida dentro de você. Você a está reprimindo porque raiva não combina com sua autoimagem de pessoa controlada e racional. Aquilo me atingiu como um tapa. Ela estava certa. Como psicóloga, sempre me orgulhei de minha capacidade de controlar emoções, de analisar situações com clareza. Admitir a raiva selvagem que fervia sob a superfície parecia um fracasso profissional. O que faz com essa raiva então? Perguntei. Primeiro reconheça-a, depois canalize-a. Raiva não é negativa em si, é energia pura. Pode destruir você ou se tornar seu combustível. Nas semanas seguintes, sob orientação de Luciana, comecei a transformar minha dor em força. Voltei a trabalhar na Clínica Mente Sã, inicialmente apenas meio período. O retorno foi difícil. Alguns pacientes perceberam minha fragilidade. Outros perguntaram sobre meu emagrecimento súbito. Mas estar novamente em meu elemento, ajudando pessoas a navegarem suas próprias crises, paradoxalmente, me ajudava a processar a minha. Em paralelo, Júlia trabalhava incansavelmente no caso. Os documentos fornecidos por Paulo revelaram um esquema complexo de lavagem de dinheiro envolvendo a Empreendimentos Machado. Antônio usava empresas fantasmas para circular valores provenientes de negócios imobiliários superfaturados. O dinheiro limpo voltava como investimentos estrangeiros em novos empreendimentos. Estamos falando de milhões, Amanda. Júlia me explicou em uma tarde em seu escritório. E o pior, há indícios de que ele usou seu nome em alguns documentos. Meu sangue gelou. Isso significa que eu poderia ser considerada cúmplice? Potencialmente sim. Mas temos duas coisas a nosso favor. Primeiro, os depoimentos de funcionários da empresa confirmando que você nunca participou ativamente dos negócios. Segundo, as próprias gravações das câmeras de segurança mostram Antônio te fazendo assinar documentos sem permitir que você os lesse adequadamente. Ele fazia isso frequentemente, lembrei. Chegava em casa tarde, com pressa, dizendo que eram apenas formalidades e que confiasse nele. Júlia sorriu de um jeito que me lembrou um predador prestes a atacar. Exatamente. Isso pode caracterizar coação moral. Estamos construindo não apenas sua defesa, mas um caso sólido contra ele. Conforme os dias se transformavam em semanas, comecei a estabelecer uma nova rotina. Pela manhã, trabalhava na clínica. À tarde, me reunia com Júlia para discutir estratégias legais. E ao entardecer, algo novo. Comecei a frequentar a Lagoa da Conceição. Inicialmente apenas para caminhar às margens de suas águas calmas, tão diferentes do mar revolto da Joaquina. Foi durante uma dessas caminhadas que tive um encontro inesperado. Meu irmão Renato, que morava em Curitiba e com quem eu falara apenas por telefone desde o rompimento, estava parado junto a um quiosque, observando o pôr do sol. Quando me viu, largou a cerveja que bebia e veio em minha direção, abraçando-me com força. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, surpresa e emocionada. "Vim matar seu ex-marido, mas mamãe me convenceu a esperar você sair do banho para discutirmos o assunto." Ri pela primeira vez em semanas. Um riso genuíno que sacudiu meu corpo e liberou algo que estava preso em meu peito. Falando sério, ele continuou, não aguentava mais ficar longe. Precisava ver como você estava. Caminhamos juntos enquanto o céu se tingia de tons alaranjados. Contei a Renato sobre tudo o que estava acontecendo. As descobertas sobre os negócios ilegais, o apoio surpreendente de Paulo, o plano que lentamente tomava forma sob orientação de Júlia. "Você sempre foi a inteligente da família", ele disse, passando os braços sobre meus ombros. "Mas nunca imaginei que seria tão calculista." "Não é cálculo, Renato. É sobrevivência." Quando chegamos à casa de minha mãe, encontramos a mesa posta para 3 e o aroma inconfundível da lasanha caseira preenchendo o ambiente. Pela primeira vez, desde que fui expulsa de minha casa, senti algo parecido com paz. Durante o jantar, entre garfadas de comida reconfortante e conversas sobre memórias de infância,
Meu telefone vibrou com uma notificação. Era Fátima, minha ex-vizinha de Jurerê, conhecida por sua língua afiada e olhos atentos a tudo o que acontecia no bairro. Amanda, você não vai acreditar, dizia a mensagem. A menininha está grávida. Eles estão comemorando e falando para todos que vão se casar assim que seu divórcio sair. Meu garfo caiu no prato com um estrépito. Renato e minha mãe me olharam preocupados. O que foi? Perguntou Ivone, já se levantando para vir ao meu lado. Raquel está grávida, de Antônio. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Minha mãe apertou minha mão sem saber o que dizer. Renato, por outro lado, explodiu. Aquele desgraçado! Não bastava humilhar minha irmã. Agora vai ter um filho com a amante? Chega, vou lá agora mesmo. Não. Interrompi com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a mim. Isso não muda nada no nosso plano. Pelo contrário, só prova o tipo de homem que ele é. Naquela noite, sozinha em meu quarto, permiti-me sentir plenamente a dor daquela revelação. Antônio e eu tínhamos conversado sobre filhos muitas vezes. Ele sempre dizia que ainda não era o momento, que queria estabilidade financeira maior, uma casa maior. E agora, apenas algumas semanas após me expulsar de casa, comemorava uma gravidez com outra mulher. Chorei até não haver mais lágrimas. Mas quando o sol nasceu, algo havia mudado dentro de mim. A raiva que Luciana disse que eu reprimia finalmente emergiu, não como um vulcão destrutivo, mas como uma energia fria e calculada que clarificava meus pensamentos. Liguei para Júlia antes mesmo do café da manhã. Precisamos acelerar o processo. E há algo que não te contei ainda. O que seria? Antônio fez uma vasectomia secreta há 5 anos. Apenas eu sei disso. Um silêncio do outro lado da linha, seguido de uma risada incrédula. Tem certeza? Absoluta. Ele me contou numa noite após algumas taças de vinho. Estava preocupado que eu engravidasse acidentalmente para prendê-lo. Fez a cirurgia durante uma viagem a São Paulo sem me consultar. Disse que era reversível quando realmente quiséssemos ter filhos. Isso significa que o filho não é dele e ele não sabe que é estéril. O plano ganhou um novo elemento. Não usaríamos essa informação imediatamente. Seria nosso trunfo para o momento certo. Enquanto isso, intensificamos a coleta de provas sobre os esquemas financeiros. Júlia conseguiu, através de contatos no Ministério Público, iniciar uma investigação discreta sobre as atividades da Empreendimentos Machado. Uma semana após a notícia da gravidez, recebi outra mensagem de Fátima. Eles estão organizando uma festa de noivado. Grande ostentação pura. Daqui a 2 semanas no Jurerê Beach Village. Estão convidando todo mundo, menos você, claro. Aquela informação foi a peça final que faltava em nosso quebra-cabeça. Júlia e eu nos reunimos com Paulo na casa de minha mãe para finalizar os detalhes. Ainda dá tempo de desistir, Paulo disse, parecendo subitamente inseguro. Ele é meu filho, afinal. Olhei para aquele homem de cabelos grisalhos que carregava nos ombros o peso de seu próprio fracasso como pai. Senti uma compaixão inesperada. Paulo, não estamos fazendo isso por vingança. Bem, não apenas por vingança, corrigi sendo honesta. Estamos fazendo isso porque é o certo. Antônio escolheu esse caminho quando decidiu quebrar não apenas nossos votos matrimoniais, mas também a lei. Ele precisa enfrentar as consequências. O idoso assentiu lentamente. Sei que está certa. Só queria ter sido um pai melhor, ter ensinado valores diferentes. Nunca é tarde, respondeu Júlia, colocando a mão sobre o ombro dele. O que está fazendo agora também é um ato de amor, mesmo que Antônio não veja assim. Nos dias que antecederam a festa de noivado, uma transformação visível ocorreu em mim. A mulher abatida e derrotada que mal saía da cama foi substituída por alguém determinado, focado, quase irreconhecível. Comprei um vestido novo, não por vaidade, mas como armadura para a batalha que estava por vir. Voltei à academia, não para impressionar ninguém, mas para sentir-me forte fisicamente. Até mesmo voltei ao cabeleireiro, cortando os longos cabelos que Antônio tanto admirava em um Chanel moderno, que emoldurava meu rosto de uma forma completamente nova. Quando me olhei no espelho na manhã da festa, vi alguém que eu não conhecia, mas de quem estava começando a gostar. Meus olhos, antes constantemente marejados,
agora brilhavam com determinação. Minha postura, antes curvada pelo peso da humilhação, estava ereta, quase desafiadora. Minha mãe entrou no quarto enquanto eu terminava de me arrumar. Ficou parada na porta por um momento, apenas me observando. "Você está linda", ela disse finalmente. "Mas não é só a aparência. Há algo diferente em você. Estou me sentindo diferente, como se finalmente tivesse acordado de um longo pesadelo." Ela se aproximou, ajustando a gola do meu blazer com aquele gesto maternal que nunca muda. "Não importa quantos anos tenhamos, só quero que saiba que estou orgulhosa de você. Não pela vingança em si, mas por não ter permitido que ele destruísse sua essência." Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade. Em meio a toda aquela tempestade, eu havia encontrado partes de mim que nem sabia que existiam. Força, resiliência, até mesmo uma certa frieza calculista que seria necessária para o que estava prestes a fazer. "Obrigada, mãe, por tudo." Ela sorriu com os olhos marejados. "Vá lá e mostre a ele quem é Amanda Teixeira." Saí de casa sentindo-me como uma guerreira a caminho da batalha decisiva. No carro, Júlia revisou os últimos detalhes do plano. Os oficiais de justiça e os investigadores da Receita Federal nos encontrariam diretamente no local da festa. Paulo já estava lá, convidado pelo próprio filho, sem saber que seria parte fundamental daquele espetáculo. Enquanto o carro seguia em direção ao Jurerê Beach Village, pensei em como minha vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. A dor ainda estava lá, em algum lugar dentro de mim, mas já não me definia. Havia se transformado em combustível, em determinação, em uma força que nem eu mesma acreditava possuir. Olhei para o céu estrelado de Florianópolis através da janela do carro. Em algum lugar, naquela mesma cidade, sob o mesmo céu, Antônio celebrava seu novo amor, sua nova vida, sem imaginar que o castelo de mentiras que construiu estava prestes a desmoronar. E eu seria não apenas testemunha, mas a arquiteta de sua queda. O carro parou em frente ao luxuoso resort à beira-mar. Música e risadas podiam ser ouvidas de dentro. Respirei fundo, ajustei meu vestido uma última vez e disse para Júlia: "Estou pronta." As luzes do Jurerê Beach Village cintilavam como estrelas artificiais contra o céu noturno. O resort, um dos mais exclusivos de Florianópolis, estava decorado com um luxo ostensivo. Arranjos florais enormes, esculturas de gelo, champanhe francês fluindo livremente. A festa de noivado de Antônio e Raquel não era apenas uma celebração, mas uma demonstração de poder e status. Parei por um momento antes de entrar, sentindo o vento marinho acariciar meu rosto. Júlia me lançou um olhar questionador. "Segundo pensamentos?" perguntou ela, ajustando sua pasta de documentos. "Não, apenas absorvendo o momento. Quero me lembrar de cada detalhe desta noite." Do lado de fora, 3 carros discretos estacionaram. De um deles, desceu o delegado Maurício Fontes, responsável pelos crimes financeiros, acompanhado por 2 investigadores. Dos outros, oficiais de justiça e auditores da Receita Federal. Todos vestidos formalmente, como se fossem convidados, exatamente como planejamos. "Vamos entrar separadamente", relembrou Júlia. "Você primeiro, depois eu. Eles aguardarão o sinal." Assenti, respirei fundo e caminhei em direção à entrada. O segurança na porta consultou a lista de convidados. "Nome, por favor?" "Amanda Teixeira." Ele franziu o senho, correndo o dedo pela lista. "Não estou vendo seu nome, senhora." "É Machado. Amanda Teixeira Machado. Sou a esposa de Antônio." Seus olhos se arregalaram com o reconhecimento, e ele trocou olhares nervosos com outro segurança. Claramente, não sabiam como proceder. Aproveitei sua hesitação. "Ainda somos legalmente casados. O divórcio não foi finalizado. Vim cumprimentar os noivos." Minha voz tranquila e firme não deixava transparecer o turbilhão de emoções dentro de mim. Após uma breve conversa pelo rádio, eles decidiram me deixar entrar, provavelmente temendo um escândalo na porta do evento. A atmosfera dentro do salão era de celebração despreocupada. Música ambiente, risadas, o tinir de taças. Fiquei momentaneamente paralisada, tomada por memórias. Muitos daqueles rostos sorridentes
Eram os mesmos que estiveram em nosso casamento, jurando apoiar nossa união na alegria e na tristeza. Agora erguiam suas taças para celebrar minha substituição, como se eu fosse um móvel antigo, trocado por um modelo mais novo. Ninguém me notou imediatamente, o que me permitiu observar o ambiente. Antônio estava no centro do salão, impecável em seu terno italiano, braço possessivamente em torno da cintura de Raquel. Ela usava um vestido branco justo que destacava sua barriga já levemente arredondada, exibindo orgulhosamente o símbolo daquela união, um filho que, ironicamente, não era de Antônio. Paulo foi o primeiro a me ver. Estava sentado em uma mesa afastada, deslocado em meio à celebração. Nossos olhares se cruzaram, e ele assentiu quase imperceptivelmente, tudo conforme o combinado. Caminhei lentamente entre os convidados, que gradualmente começaram a notar minha presença. Um silêncio estranho foi se espalhando como uma onda, pessoas cutucando umas às outras, cochichando, apontando disfarçadamente. Era como se o mar de celebração se partisse à minha passagem. Foi Fátima quem finalmente quebrou o silêncio, com sua voz estridente. Meu Deus, é a Amanda. Todas as cabeças se voltaram para mim. Vi expressões de choque, desconforto, curiosidade mórbida. Naquele instante, senti-me como uma protagonista de um drama que todos estavam ansiosos para assistir, esperando que eu fizesse uma cena, que gritasse, que jogasse bebida no rosto de alguém, qualquer coisa que confirmasse o papel de ex-esposa louca que certamente muitos já haviam me atribuído. Antônio congelou. O sorriso arrogante desapareceu de seu rosto, substituído por uma mistura de choque e fúria. Raquel, por outro lado, empalideceu visivelmente, agarrando-se ao braço dele como se temesse que eu a atacasse fisicamente. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Antônio cortou o silêncio, alta o suficiente para que todos ouvissem. "Como teve a audácia de aparecer?" Sorri serenamente, um sorriso que não alcançava meus olhos. "Vim parabenizar os noivos. Afinal, somos praticamente família, não é mesmo?" Ele avançou em minha direção, a face contorcida de raiva. Vi pelo canto do olho 2 de seus amigos se preparando para segurá-lo caso fosse necessário. "Você não foi convidada. Saia agora antes que eu chame a segurança." Chamar a segurança para sua própria esposa, Antônio? Legalmente, ainda sou Amanda Teixeira Machado. O divórcio não foi finalizado, lembra? Minha calma o desconcertava. Ele esperava lágrimas, gritos, drama. Qualquer coisa que pudesse usar para me fazer parecer desequilibrada. Mas ali estava eu, perfeitamente composta, como se estivesse em uma reunião de negócios. "Isso é patético", ele sibilou, baixando a voz. "Não consegue aceitar que acabou? Olhe para você, implorando por atenção." "Não estou implorando por nada. Na verdade, trouxe um presente de noivado." Nesse momento, Júlia entrou no salão, acompanhada pelos oficiais de justiça e os agentes da Receita Federal. O burburinho aumentou. Paulo levantou-se de sua mesa, caminhando lentamente em nossa direção. "O que é isso?" Antônio perguntou, seu olhar alternando entre mim e os recém-chegados. "Que palhaçada é essa?" O delegado Maurício Fontes se adiantou, apresentando seu distintivo. "Senhor Antônio Machado, sou o delegado Fontes, da Delegacia de Crimes Financeiros. Precisamos conversar." Vi o exato momento em que Antônio compreendeu o que estava acontecendo. Seu rosto passou do vermelho da raiva ao branco do medo em questão de segundos. Ele olhou para mim, depois para seu pai e de volta para os oficiais. "Isso é um absurdo! Estamos em uma celebração particular." Um dos auditores da Receita Federal deu um passo à frente. "Senhor Machado, temos um mandado para apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos relacionados a Empreendimentos Machado e suas subsidiárias. Também temos autorização para conduzi-lo para depoimento." Os convidados assistiam à cena em choque absoluto. Raquel se afastou instintivamente de Antônio, como se temesse ser incluída naquela investigação. "Você?" Antônio se virou para mim, a voz trêmula de fúria. "Você armou tudo isso? Como ousa?" Mantive minha compostura, mesmo quando ele avançou ameaçadoramente. O delegado Fontes interceptou seu movimento. "Sugiro que coopere, Sr. Machado. Não piore sua situação." Nesse momento, Paulo se aproximou, colocando-se ao meu lado.
A traição final aos olhos de Antônio. Seu próprio pai. Pai, o que está fazendo? Está com ela? Paulo respondeu com uma dignidade que nunca havia demonstrado antes. Estou do lado da lei, Antônio. Sempre estive. Os oficiais começaram a ler os termos do mandado, explicando as acusações: lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsificação de documentos. A cada nova acusação mencionada, via mais convidados discretamente se afastando, como ratos abandonando um navio que afunda. Os mesmos que minutos antes brindavam entusiasticamente ao futuro do casal, agora tentavam se dissociar da situação. Raquel permaneceu paralisada, ainda acariciando sua barriga como se protegesse o bebê do escândalo que se desenrolava. Seu olhar encontrou o meu. Não havia raiva ali, apenas medo e confusão. Foi quando Antônio, em um último ato desesperado, gritou: "Isso é perseguição. Amanda está fazendo isso por vingança, porque não aceitou que a troquei por alguém mais jovem, mais bonita." Seus olhos percorreram a sala, buscando apoio, mas encontrando apenas expressões desconfortáveis. "Raquel está grávida do meu filho. Vamos construir uma família de verdade, algo que ela nunca quis." Foi minha deixa. O momento que eu havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes. "Impossível, Antônio. Você fez uma vasectomia há 5 anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram para Raquel, cuja expressão passou de confusão para horror em questão de segundos. Ela olhou para Antônio, buscando negação, mas encontrou apenas pânico em seus olhos. "Do que ela está falando?" Raquel perguntou, sua voz quase inaudível. "Antônio, do que ela está falando?" "Ela está mentindo." Ele respondeu, mas sua voz falhou. "É óbvio que está mentindo." "Então você nega que fez uma vasectomia em São Paulo, na Clínica São Luís, há 5 anos? Tenho os registros médicos, Antônio. Você me contou sobre o procedimento, lembra? Disse que era reversível quando realmente quiséssemos ter filhos." O rosto de Raquel se transformou. Toda a vulnerabilidade desapareceu, substituída por uma fúria que rivalizava com a de Antônio. Ela se afastou dele como se tivesse sido queimada. "Você é estéril? Esse tempo todo? Você sabia que não poderia ser o pai?" Antônio balbuciou, tentando encontrar palavras, mas era tarde demais. Em um acesso de raiva, Raquel gritou: "Eu só estava com você pelo dinheiro, seu idiota. Achei que tinha dado sorte. Um homem rico, desesperado por uma esposa jovem e um herdeiro. Ia ser tão fácil." O salão inteiro prendeu a respiração. Em questão de minutos, a fachada perfeita que Antônio e Raquel haviam construído desmoronou completamente. Eles não eram os apaixonados que superaram obstáculos por amor verdadeiro. Eram 2 oportunistas que encontraram um no outro o que desejavam. Ele, status e juventude. Ela, segurança financeira. Os oficiais aproveitaram a confusão para se aproximarem de Antônio. "Senhor Machado, precisa nos acompanhar agora." Quando colocaram as algemas em seus pulsos, ele pareceu encolher fisicamente. O homem imponente e arrogante, que um dia me expulsou de casa, estava reduzido a uma figura patética, sendo escoltado para fora de sua própria festa de noivado, sob os olhares chocados dos convidados. Antes de sair, ele olhou para mim uma última vez. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas incredulidade. Não conseguia compreender como eu, a esposa submissa e previsível, que ele descartou sem pensar 2 vezes, havia orquestrado sua ruína. Não senti alegria ao vê-lo sendo levado. Tampouco senti pena. O que experimentei foi algo mais profundo, uma sensação de justiça sendo feita, de equilíbrio sendo restaurado ao universo. O restante da noite passou como um sonho febril. Raquel saiu correndo do salão em lágrimas, seguida por algumas amigas. Os convidados começaram a se dispersar rapidamente, como se temessem que o infortúnio fosse contagioso. Em questão de 1 hora, o que deveria ser a celebração do ano tornou-se um salão quase vazio, com arranjos de flores murchando e garçons desconcertados recolhendo taças meio cheias. Paulo e eu nos sentamos em uma mesa afastada, observando o cenário de devastação social. Ele parecia envelhecido, mas estranhamente em paz. "Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto", ele disse, girando uma taça de champanhe intocada. "Mas talvez tenha sido necessário."
Há males que vêm para o bem. Ainda é difícil ver as coisas assim, respondi honestamente. Não sinto prazer no sofrimento dele, por mais que ele tenha causado o meu, mas era a única forma de proteger meu futuro. Júlia se juntou a nós após terminar de conversar com os oficiais de justiça. Seu rosto, normalmente sério, ostentava um sorriso discreto de satisfação profissional. Os documentos foram apreendidos. A operação foi um sucesso. A investigação formal está aberta. E com as provas que temos, Antônio enfrentará acusações graves. E quanto a mim? Perguntei, a preocupação finalmente aflorando. Meu nome está em alguns daqueles documentos. Já resolvi isso, ela garantiu. Apresentei todos os comprovantes de que você foi coagida e não tinha conhecimento real do que estava assinando. As gravações das câmeras de segurança foram cruciais. Mostram claramente o padrão de manipulação. Você é oficialmente uma testemunha, não uma suspeita. Permiti-me um suspiro de alívio. Um peso que carregava há semanas finalmente saía de meus ombros. Quando saímos do resort, a noite estava excepcionalmente estrelada. O som das ondas quebrando na praia formava uma trilha sonora perfeita para aquele momento de encerramento. Júlia e Paulo seguiram para seus carros, mas pedi alguns minutos sozinha. Caminhei até a beira da praia, tirando os sapatos para sentir a areia entre os dedos. A água do mar lambia suavemente a costa, como se também quisesse acalmar minhas emoções conflitantes. Por um breve momento, permiti-me lembrar da mulher que fui, confiante em seu casamento, cega para os sinais, facilmente manipulável. Aquela mulher havia morrido na noite em que Antônio a expulsou de casa. Em seu lugar, nasceu alguém mais forte, mais cautelosa, mais consciente de seu próprio valor. Não havia apenas sobrevivido, havia renascido das cinzas da humilhação. Meu telefone vibrou no bolso do blazer. Era uma mensagem de Luciana, minha terapeuta. Como foi? Respondi com sinceridade. Acabou, mas também começou. Nas semanas que se seguiram, a operação contra a Empreendimentos Machado dominou as manchetes locais. Antônio passou 2 noites detido antes que seus advogados conseguissem libertá-lo, mediante pagamento de fiança. Uma quantia exorbitante que demonstrava a gravidade das acusações. O processo de divórcio, que ele esperava que fosse rápido e desfavorável para mim, transformou-se em uma batalha legal, onde eu tinha todas as vantagens. Com as evidências de suas atividades ilícitas e a comprovação da traição, a divisão de bens pendeu fortemente a meu favor. A mansão em Jurerê, que ele tanto se orgulhava de dizer que era dele, foi legalmente reconhecida como bem comum do casal. Recebi metade do valor de todos os bens lícitos, uma fortuna considerável, mesmo excluindo o dinheiro de origem duvidosa. Mas a verdadeira virada de jogo veio quando o juiz determinou que, como compensação pelos danos morais e em reconhecimento ao meu desconhecimento das atividades ilícitas da empresa, eu receberia 40% das ações da Empreendimentos Machado. Antônio apelou desesperadamente, mas seu próprio comportamento durante o casamento, documentado nas câmeras de segurança que ele mesmo instalou, pesou contra ele. As gravações mostravam não apenas a infidelidade, mas também um padrão de abuso psicológico sutil que eu mesma não havia percebido completamente até ver as imagens. Raquel desapareceu do mapa social de Florianópolis. Soube por Fátima que ela voltou para sua cidade natal no interior, onde teria o bebê longe dos olhares curiosos e julgadores da alta sociedade que brevemente a acolheu. Quanto a mim, usei parte do dinheiro do divórcio para comprar um apartamento menor, mas ainda confortável, com vista para o mar da Beira-Mar Norte. Continuei meu trabalho na Clínica Mente Sã, agora com uma compreensão muito mais profunda das feridas emocionais que meus pacientes carregavam. Quando o processo criminal contra Antônio avançou, fui chamada para depor. Encontrá-lo no tribunal foi surreal. Ele havia perdido peso, seus olhos não tinham mais o brilho arrogante de antes. Parecia menor de alguma forma, como se a ausência do poder que ostentava tivesse diminuído sua própria presença física. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes do depoimento. Não havia ódio em meus olhos, nem vingança, apenas a serenidade de quem finalmente fechou um capítulo doloroso de sua vida.
Se ele esperava ver satisfação maliciosa em meu rosto, saiu desapontado. Ao final daquele dia no tribunal, enquanto descia as escadas de mármore em direção à liberdade que tão duramente conquistei, percebi que minha verdadeira vingança não tinha sido a queda de Antônio. Minha vingança foi minha própria reconstrução, mais forte, mais sábia, mais verdadeira comigo mesma do que jamais fui durante nosso casamento. As feridas ainda estavam lá, cicatrizando lentamente, mas ao contrário do que imaginei naquela noite terrível quando fui expulsa de casa, elas não me definiram. Tornaram-se parte da minha história, não minha identidade completa. E assim, enquanto caminhava pela calçada ensolarada de Florianópolis naquela tarde, percebi que havia vencido não quando Antônio foi preso, mas no exato momento em que decidi não permitir que sua crueldade determinasse meu valor. 6 meses se passaram desde aquela noite no Jurerê Beach Village. O outono chegou a Florianópolis, pintando as árvores com tons dourados e alaranjados, como se a própria natureza celebrasse os ciclos de morte e renascimento. Sentada na varanda do meu novo apartamento na beira-mar norte, observando o sol nascer sobre o mar, refleti sobre a extraordinária jornada que me trouxe até aqui. Com 40% das ações da Empreendimentos Machado em minhas mãos, enfrentei uma decisão crucial: vender minha parte e cortar completamente os laços com o passado, ou assumir um papel ativo na empresa e transformá-la. Depois de noites de reflexão e longas conversas com Júlia e Paulo, escolhi o caminho mais difícil: ficar. A primeira reunião com os executivos da empresa foi um teste de fogo. Entrei na sala de reuniões que tantas vezes visitei como a esposa do chefe, mas agora em uma posição completamente diferente. 15 homens de terno, todos mais velhos que eu, me observavam com expressões que variavam do desconforto ao desprezo mal disfarçado. Senhores, comecei, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Sei que esta situação é inusitada para todos nós. Não estou aqui para causar instabilidade ou para me vingar. Estou aqui porque acredito que a Empreendimentos Machado pode ser uma empresa ética e lucrativa ao mesmo tempo. Gustavo Fernandes, diretor financeiro e velho amigo de Antônio, foi o primeiro a desafiar minha autoridade. Com todo respeito, senhora Machado. Ou prefere Teixeira, agora? Você não tem experiência em gestão corporativa. Sua formação é em psicologia. Como pretende contribuir para uma empresa deste porte? Sorri, agradecendo mentalmente por aquela abertura perfeita. É exatamente por isso que vocês precisam de mim, senhor Fernandes. Esta empresa tem profissionais brilhantes em finanças, direito e engenharia. O que faltava era alguém que entendesse de pessoas, de ética, de responsabilidade social, de cultura organizacional saudável. Fiz uma pausa deliberada antes de continuar. Quanto aos negócios ilegais que sustentavam parte do crescimento da empresa, eles acabaram. Se algum de vocês não se sentir confortável trabalhando em uma organização totalmente transparente, a porta está aberta. 3 diretores pediram demissão naquela mesma semana. Não fiquei surpresa. Eram os mais próximos de Antônio, provavelmente cúmplices diretos em suas operações obscuras. Os que ficaram inicialmente céticos, gradualmente começaram a ver o valor da nova direção que eu propunha. Paulo tornou-se meu aliado mais improvável e valioso. Aos 67 anos, ele possuía décadas de experiência nos negócios que eu não tinha. Enquanto eu trazia novas ideias e uma visão ética renovada, ele contribuía com sabedoria prática e conhecimento do mercado. Nunca imaginei que trabalharia com minha ex-nora, ele comentou certa tarde, após uma reunião particularmente bem-sucedida com investidores. A vida tem caminhos misteriosos. A vida e as pessoas também, respondi. Ainda me surpreendo quando penso que foi você quem me deu as ferramentas para derrubar seu próprio filho. Ele olhou pela janela do escritório, seu rosto marcado por uma tristeza resignada. Antônio tinha tudo: inteligência, oportunidades, uma esposa extraordinária, mas faltava-lhe caráter. Como pai, essa é a lição mais dura de aprender, que nem todo o amor e privilégio que você oferece garante que seu filho se torne uma boa pessoa. Aquelas palavras tocaram algo em mim. Durante muito tempo, eu também me questionei sobre o que havia faltado em nosso casamento.
O que eu poderia ter feito diferente? Agora entendia que algumas pessoas simplesmente fazem escolhas ruins, independentemente do amor que recebem. A transformação da Empreendimentos Machado não aconteceu da noite para o dia. Foram meses de auditorias intensivas, reestruturação financeira e negociações com o Ministério Público para regularizar situações pendentes. Pagamos multas substanciais, mas salvamos a empresa da falência ou de penalidades mais severas. Implementei mudanças não apenas nos aspectos financeiros e legais, mas também na cultura da organização. Criamos um robusto código de ética, estabelecemos canais de denúncia anônimos para funcionários relatarem irregularidades e instituímos uma política de transparência radical com investidores e clientes. Surpreendentemente, essas mudanças não prejudicaram os negócios, pelo contrário. Nossa reputação melhorou gradualmente, atraindo parceiros e clientes que valorizavam a ética empresarial. Descobrimos que era possível, sim, crescer sem cortar esquinas. Uma tarde, enquanto revisava projetos em meu escritório, recebi uma visita inesperada. Minha secretária anunciou pelo interfone. Doutora Amanda, Raquel Lopes está aqui e insiste em falar com a senhora. Devo pedir para que ela agende um horário? Meu coração disparou ao ouvir aquele nome. Raquel, a mulher por quem fui trocada. A novinha que Antônio escolheu para substituir seus 12 anos de casamento. Ela havia desaparecido completamente dos círculos sociais de Florianópolis após o escândalo. Pode mandá-la entrar, respondi após um momento de hesitação. A Raquel que entrou em minha sala não era a mesma jovem confiante e sedutora que vi nas fotos do celular de Antônio meses antes. Seu rosto parecia mais fino, os olhos marcados por olheiras profundas. A barriga de gravidez estava muito mais proeminente, indicando que estava próxima do final da gestação. Obrigada por me receber, ela disse, a voz quase um sussurro. Sei que deve ser a última pessoa que você gostaria de ver. Indiquei a cadeira à minha frente. Sente-se, por favor. Em seu estado, não deveria ficar em pé por muito tempo. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Duas mulheres unidas por um homem que prejudicou ambas de maneiras diferentes. Vim pedir desculpas, ela finalmente falou, olhando diretamente em meus olhos. Não para ser perdoada ou para aliviar minha consciência. Apenas porque você merece ouvir que reconheço o mal que causei. Não esperava por aquilo. Em minhas fantasias ocasionais sobre um encontro com Raquel, ela sempre aparecia arrogante ou vingativa, nunca genuinamente arrependida. Por que agora? Perguntei. Porque vou ter um filho em algumas semanas. Ela acariciou a barriga instintivamente e percebi que não quero que ele ou ela cresça, achando que o comportamento da mãe foi aceitável. Quero ensinar valores que eu mesma não pratiquei. Estudei seu rosto buscando sinais de manipulação ou falsidade. Como psicóloga, desenvolvi um olhar treinado para detectar mentiras. Não vi nenhuma em seus olhos marejados. Antônio me procurou quando comecei como estagiária, ela continuou. Disse que seu casamento estava acabado há anos, que vocês só mantinham as aparências. Acreditei porque quis acreditar. Era conveniente, entende? Um homem rico, bem posicionado, aparentemente apaixonado por mim. E depois, quando percebeu que não era bem assim, ela suspirou profundamente. Quando já estava emocionalmente envolvida, quando a ideia de ser a senhora Machado, com tudo que isso representava, já havia se enraizado em mim. Então, escolhi não ver os sinais, ignorar as contradições. Seu olhar caiu sobre a foto na minha mesa. Eu com minha mãe e Renato, tirada recentemente em um almoço de domingo. Você parece feliz, ela comentou. Depois de tudo. Estou reconstruindo dia após dia. Raquel assentiu, compreendendo. Eu também estou tentando. Voltei para Chapecó e estou morando com meus pais. Vou terminar a faculdade após o nascimento do bebê. E o pai biológico? Ela balançou a cabeça. Um ex-namorado. Ele não sabe. E prefiro que continue assim por enquanto. Quero fazer isso sozinha, provar para mim mesma que posso. Antes de Raquel sair, ela tirou um envelope da bolsa e colocou sobre minha mesa. São todas as mensagens, fotos e vídeos entre mim e Antônio. Pensei que talvez precisasse para o processo judicial ou simplesmente para encerrar esse capítulo. Aquele gesto significava mais do que ela poderia imaginar.
Era uma oferta de paz, mas também uma ferramenta que poderia ser útil nos processos ainda em andamento contra Antônio. Obrigada, disse simplesmente. Quando a porta se fechou atrás dela, fiquei contemplando aquele encontro surreal. Raquel havia sido tanto vítima quanto cúmplice. Uma jovem manipulada por um homem experiente em explorar vulnerabilidades, mas também alguém que fez escolhas conscientes que machucaram outras pessoas. Assim como eu, ela estava tentando encontrar redenção em meio aos escombros de decisões erradas. 2 semanas depois desse encontro, recebi um telefonema do advogado de Antônio. Ele queria me ver. Estava na prisão preventiva enquanto seu caso avançava. E, aparentemente, tinha algo importante para me dizer. Consultei Júlia, que aconselhou contra o encontro. Poderia ser uma armadilha, uma tentativa de manipulação, ou simplesmente uma forma de me desestabilizar emocionalmente antes de audiências importantes. Mas algo dentro de mim sabia que precisava enfrentá-lo uma última vez. Não por ele, mas por mim. Para fechar verdadeiramente aquele capítulo, precisava olhá-lo nos olhos não mais como a esposa traída e humilhada, mas como a mulher forte em que me transformei. A penitenciária estadual ficava a cerca de 1 hora de Florianópolis. O caminho até lá, atravessando serras e contornando o mar, me deu tempo para organizar meus pensamentos. Não sabia o que Antônio queria, mas estava determinada a não deixar que ele abalasse minha serenidade duramente conquistada. O lugar era cinzento e opressor, como todas as prisões. Segui o guarda por corredores estreitos até uma sala de visitas dividida por um vidro grosso. Sentei-me e esperei. Quando Antônio entrou pelo outro lado, quase não o reconheci. Sempre tão vaidoso e cuidadoso com sua aparência, agora parecia envelhecido 1 década em poucos meses. Cabelos desalinhados, barba por fazer, olheiras profundas. O uniforme laranja da prisão destacava a palidez doentia de sua pele. Pegou o telefone de seu lado e fiz o mesmo. "Você veio", ele disse, a voz rouca como se não falasse há muito tempo. "Você pediu. O que quer, Antônio?" Ele passou a mão pelo rosto, um gesto nervoso que reconheci de nossos anos juntos. "Queria ver se era verdade." "O quê?" "Você. O que dizem sobre você? Que assumiu a empresa, que está transformando tudo, que todos te respeitam agora." Não respondi. Não devia satisfações a ele. "Nunca imaginei", ele continuou. "Sempre achei que você era fraca, previsível, dependente." "Esse foi seu erro", respondi calmamente. "Você nunca realmente me conheceu, Antônio. Viu apenas o que queria ver." Um silêncio pesado se instalou entre nós. Pelo vidro, observei o homem que um dia foi o centro do meu mundo, agora reduzido a uma sombra de si mesmo. "Estou negociando um acordo", ele finalmente disse. "Vou entregar todos os outros envolvidos no esquema de lavagem. Em troca, pena reduzida." "Por que está me contando isso?" "Porque alguns desses nomes ainda trabalham na empresa. Pessoas que você confia." Ele me entregou uma lista através do guarda. 5 nomes. 2 deles me surpreenderam. Executivos que aparentavam apoiar genuinamente as mudanças que eu implementava. "Por que está me ajudando?" Antônio riu, um som amargo, sem humor. "Não estou te ajudando. Estou me ajudando. Mas pensei que você deveria saber." Antes de sair, ele acrescentou: "Raquel teve o bebê. Um menino. Soube por meu advogado." "Eu sei", respondi. Ela me mandou uma foto. Leonardo, 3,6 Lili. Nascido na semana passada. A surpresa no rosto dele foi impagável. A ideia de que sua ex-esposa e sua ex-amante pudessem ter qualquer tipo de relação estava além de sua compreensão. As pessoas podem mudar, Antônio. Algumas para melhor. Aquela foi a última vez que vi meu ex-marido. Seu julgamento ocorreu 3 meses depois. Com o acordo de delação, recebeu uma sentença de 8 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir 1/3 da pena. Não senti nem satisfação nem tristeza com o veredito, apenas a certeza de que a justiça havia sido feita, não apenas para mim, mas para todos afetados por suas ações. A lista que ele me deu provou ser verdadeira. Depois de investigações discretas, confrontei os executivos mencionados. 2 renunciaram imediatamente. Os outros 3 negaram inicialmente.
mas acabaram confessando quando apresentei evidências concretas. A limpeza na empresa estava finalmente completa. Com o passar dos meses, a Empreendimentos Machado, que logo rebatizei como Teixeira Empreendimentos, consolidou-se como um exemplo de recuperação ética nos negócios. Fomos tema de reportagens em revistas especializadas e universidades me convidavam para dar palestras sobre transformação organizacional. Mas minha maior realização não foi empresarial. Usando parte dos lucros da empresa, criei a Fundação Recomeço, dedicada a apoiar mulheres vítimas de violência psicológica e financeira em relacionamentos abusivos. Oferecíamos desde abrigo temporário e assistência jurídica até aconselhamento psicológico e programas de capacitação profissional. Em um dos primeiros eventos da Fundação, uma mulher me procurou após minha palestra. Seus olhos estavam marejados, mas seu sorriso era genuíno. Sua história mudou minha vida, ela disse, segurando minhas mãos com força. Eu estava prestes a voltar para meu marido abusivo porque achava que não conseguiria sobreviver financeiramente sem ele. Depois de ouvir como você transformou sua dor em força, decidi tentar também. Momentos como esse me lembravam que nossa dor pode ter propósito quando usada para iluminar o caminho de outros. Na véspera do aniversário de 1 ano da minha saída forçada daquela casa, em Jurerê Internacional, decidi fazer algo simbólico. Visitei a praia da Joaquina sozinha, no mesmo local onde Júlia me levara durante meus dias mais sombrios. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas agitadas. Tirei os sapatos, sentindo a areia entre os dedos, e caminhei até a beira do mar. Em minha bolsa estava a aliança de casamento que guardei todos esses meses. Não por apego sentimental, mas porque nunca encontrara o momento certo para me desfazer dela. Ali, diante da imensidão do oceano, finalmente entendi o que precisava fazer. Segurei o anel dourado entre os dedos, sentindo seu peso pela última vez. Ele representava não apenas meu casamento fracassado, mas também a mulher que eu fui. Ingênua, dependente emocionalmente, incapaz de enxergar os sinais de abuso disfarçados de amor. Com um movimento suave, lancei a aliança o mais longe que pude. Ela traçou um pequeno arco dourado contra o céu crepuscular antes de desaparecer nas ondas. O mar a recebeu sem cerimônia, engolindo-a como engolia tantos outros objetos todos os dias. Significativos para quem os perdia, insignificantes para a vastidão azul, permaneci ali até o último raio de sol desaparecer no horizonte, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era o final feliz dos contos de fadas. Era algo melhor, mais real, mais profundo. Era o começo de uma nova história, escrita com minha própria letra, em um livro cujas páginas eu mesma viraria. Ao retornar para o carro, meu telefone tocou. Era Luciana, minha terapeuta, ligando para confirmar nossa sessão da semana seguinte. Sorri ao atender. Aquelas sessões haviam se transformado de um suporte de emergência para um espaço de crescimento contínuo. Não falávamos mais apenas sobre superação e cura, mas sobre expansão e possibilidades. Ainda nos vemos amanhã? Ela perguntou. Sim, respondi, olhando uma última vez para o mar antes de entrar no carro. Tenho muito a compartilhar. E tinha mesmo. Não apenas sobre o passado que finalmente libertara nas águas da Joaquina, mas sobre o futuro que construía dia após dia. Um futuro onde minha história de dor se transformara em fonte de força não apenas para mim, mas para outras mulheres que, como eu, precisavam acreditar que após a pior tempestade, sempre existe a possibilidade de renascimento. Olá a todos que acompanharam minha história até aqui. Sou Amanda e hoje compartilhei com vocês a experiência mais transformadora da minha vida. Como passei de uma esposa traída e humilhada para uma mulher forte, independente e realizada. Uma jornada que começou com as palavras cruéis de Antônio naquela noite fatídica. Agora vai embora dessa casa. Vou trazer uma novinha para morar comigo. Quando fui expulsa da minha própria casa, depois de 12 anos de dedicação, senti como se meu mundo tivesse desmoronado completamente. Lembram-se de como descrevi aquele momento? O jantar de aniversário de casamento preparado com tanto carinho, as velas acesas
a mesa posta, e então o estrondo da porta, o cheiro de perfume feminino que não era meu, o olhar de desprezo nos olhos do homem que jurou me amar para sempre. Foi devastador, mas como compartilhei com vocês, aquele momento terrível continha em si a semente da minha libertação. Quando respirei fundo e enfrentei Antônio, algo dentro de mim começou a mudar. Não era apenas raiva ou desejo de vingança. Era uma força ancestral despertando, a força que toda mulher possui, mas que muitas vezes permanece adormecida sob camadas de condicionamento social. Lembram-se das descobertas no celular dele? Das mensagens comprometedoras que fotografei instintivamente? Foi o início da reviravolta. E como foi importante ter pessoas como minha mãe Ivone, meu irmão Renato e minha amiga Júlia ao meu lado naquele momento. Sem esse apoio, talvez eu tivesse desmoronado completamente. O caminho não foi fácil. Como contei, passei dias sem conseguir sair da cama, devastada não apenas pela traição, mas pela humilhação pública. O momento em que Júlia me arrastou para fora de casa, me levou para a praia da Joaquina e me mostrou que eu precisava transformar minha dor em combustível foi crucial. Assim como as sessões com Luciana, que me ajudaram a reconhecer e canalizar minha raiva legítima. A descoberta da gravidez de Raquel foi outro golpe doloroso, especialmente porque Antônio sempre adiara nossos planos de ter filhos. Mas até mesmo essa dor serviu a um propósito maior, pois me lembrei de um segredo que apenas eu conhecia: a vasectomia secreta que ele realizara anos antes. Aquele conhecimento seria uma peça-chave na revelação final. E que momento foi aquele na festa de noivado? Ainda posso sentir a tensão no ar quando entrei no salão do Jurerê Beach Village. Todos os olhares voltados para mim, o silêncio constrangido seguido dos cochichos. Como foi libertador revelar a verdade diante de todos, não com gritos ou acusações descontroladas, mas com uma calma calculada que desarmou completamente Antônio e Raquel. A reviravolta completa veio quando as autoridades chegaram, quando os documentos foram apresentados, quando as máscaras caíram completamente. O império de mentiras que Antônio construíra desmoronou em questão de minutos, e a confissão desesperada de Raquel: "Eu só estava com você pelo dinheiro", foi a cereja do bolo. Mas como compartilhei com vocês, minha história não é apenas sobre vingança, é sobre renascimento, sobre como assumi 40% das ações da empresa e a transformei completamente, implementando práticas éticas e uma cultura organizacional saudável, sobre como criei a Fundação Recomeço para ajudar outras mulheres em situações semelhantes, sobre como encontrei uma nova versão de mim mesma, mais forte, mais sábia, mais compassiva até mesmo com aqueles que me feriram. O encontro inesperado com Raquel, grávida e arrependida, mostrou como as pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências de suas escolhas. E minha última visita a Antônio na prisão fechou o ciclo, permitindo que eu o visse não mais como o homem que tinha poder sobre mim, mas como alguém que perdeu tudo por suas próprias ações. O momento simbólico de jogar minha aliança no mar da Joaquina representou o verdadeiro encerramento daquele capítulo. Não carregava mais raiva ou ressentimento, apenas gratidão pela jornada que, apesar de dolorosa, me transformou na mulher que sou hoje. Essa história que compartilhei com vocês hoje não é apenas minha. É a história de tantas mulheres que enfrentam traições, abusos psicológicos, manipulações. Mulheres que são desvalorizadas, diminuídas, descartadas como se fossem objetos substituíveis. Minha mensagem para todas vocês é: você tem mais força do que imagina. A mesma força que me permitiu transformar a maior humilhação da minha vida em meu maior triunfo existe dentro de cada uma de vocês. Produzir este vídeo para o canal Vingança do Dia foi uma experiência catártica para mim. Reviver cada momento, cada emoção, cada virada na história não foi fácil. Exigiu coragem, vulnerabilidade e muita reflexão. Deu muito trabalho organizar cronologicamente todos os acontecimentos, escolher o que compartilhar, encontrar as palavras certas para descrever sentimentos tão complexos. Por isso, peço de coração,
Se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão ou inspiração para a sua vida, por favor, deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto significa muito para mim e para o canal, pois ajuda o algoritmo a recomendar este conteúdo para outras pessoas que talvez precisem ouvir essa mensagem. E mais importante ainda, comente abaixo. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo semelhante? Como lidou com a situação? Seus comentários são valiosos não apenas para mim, mas para toda a comunidade que se forma ao redor dessas histórias de superação. Cada experiência compartilhada pode ser a luz que outra pessoa precisa em seu momento de escuridão. Se você gostou desta história, não deixe de se inscrever no canal Vingança do Dia. Temos novos relatos todos os dias, histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram grandes desafios e encontraram formas surpreendentes de superar adversidades. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum desses testemunhos poderosos que podem inspirar mudanças em sua própria vida. Também queria fazer um pedido especial para quem puder ajudar. Manter este canal funcionando diariamente com histórias de qualidade exige muita dedicação e recursos. Se minha história ou outras do canal já te ajudaram de alguma forma, considere contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo conteúdo diário para vocês. Qualquer valor faz diferença e demonstra que nosso trabalho está tendo impacto positivo. Antes de me despedir, quero deixar uma reflexão final. Muitas vezes, aquilo que parece ser o fim de tudo pode ser apenas o começo de algo muito maior. Minha expulsão daquela casa, em Jurerê Internacional, parecia uma sentença de infelicidade eterna. Hoje, vejo que foi o primeiro passo em direção à minha verdadeira liberdade. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Obrigada por acompanharem minha jornada. Espero que voltem para assistir a mais histórias aqui no canal Vingança do Dia. E lembrem-se, nenhuma humilhação, por maior que seja, tem o poder de definir quem você é ou quem você pode se tornar. A verdadeira vingança não é destruir o outro, mas reconstruir a si mesmo em bases muito mais fortes. Um abraço carinhoso e até a próxima história.